Jesus. O livro de Romanos, a carta de Paulo, escrita aos Romanos, é provavelmente uma das cartas das Escrituras Sagradas mais disputadas no decorrer dos séculos da igreja, pelos teólogos, pelos estudiosos e até mesmo pelos pregadores. Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele praticamente sistematiza todo o evangelho. Ele praticamente traz todo o contexto das Escrituras Sagradas, todo o plano que Deus tinha para o povo na qual ele escolheu. Não obstante isso, Paulo, no capítulo 11, a partir do versículo 1, Paulo ele vai falar do povo na qual Deus escolheu. Paulo começa a falar do seu próprio povo, a nação de Israel, porque Paulo era um judeu. Então Paulo ele começa a dizer as seguintes palavras, dizendo que Deus ele não rejeitou o seu povo, Deus ele não rejeitou Israel, mas num dado momento da história, Deus coloca Israel de lado, não esquecendo de Israel, mas a partir daquele momento que Deus coloca Israel de lado, Deus ele começa a executar a sua salvação em nós, que éramos conhecidos como gentios. E eu gostaria, antes de entrar nesse texto que nós lemos aqui, eu gostaria de começar lá do princípio, lá no livro de Gênesis. No capítulo 3, a Bíblia descreve quando Deus criou o homem. Deus ele cria Adão da terra. Deus forma Adão e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Após isso, Deus lhe dá uma adjuntora, uma esposa, uma companheira. E Deus, ele já tinha estabelecido o jardim do Éden e colocou Adão ali naquele jardim para que ali eles pudessem viver a plenitude na qual Deus tinha preparado para eles. Não obstante tudo isso, Deus tinha dado um único mandamento para esse homem, Adão. Que mandamento era esse? Que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nota-se que a Bíblia vai trazer apenas duas árvores, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Embora havia outras árvores dentro do jardim do Éden, mas uma única árvore foi proibida para Adão, para que ele não comesse do fruto dela. E a ordem era essa. E a sentença Deus já tinha dado se Adão desobedecesse, que seria o quê? A morte. Não obstante tudo isso, a Bíblia vai nos dizer que a serpente, a mais sagaz de todos os animais que tinham naquela época da criação de Deus, ela chega até Eva e começa a persuadir Eva para que Eva viesse comer desse fruto. Eva olha para aquela árvore e, segundo as Escrituras, vão dizer que ela desejou aquela árvore. Ela viu que o fruto dela era bom para se comer. Até então, provavelmente Eva não tinha olhado para esta árvore do conhecimento do bem e do mal desta forma. Mas ela olhou porque ela foi persuadida pela serpente para olhar para aquela árvore, e ela olhando para aquela árvore, ela começou a desejar, ou seja, começou a cobiçar, a concupiscência dos olhos, ela começou a desejar aquele fruto, e ao desejar daquele fruto, vai nos dizer as Escrituras que ela come daquele fruto, e consequentemente ela dá esse fruto para Adão. E Adão também come. E a Bíblia vai nos dizer que após Adão comer desse fruto, os olhos deles se abrem. Ou seja, eles começaram a se ver de uma maneira que eles não se viam anteriormente, antes de comer esse fruto. E a Bíblia vai dizer que eles se olharam e viram que estavam nus. Automaticamente ficaram com vergonha um do outro. E a Bíblia vai nos dizer que Adão, ele pega folhas de uma árvore de figueira e tampa suas partes íntimas juntamente com sua esposa. E a Bíblia vai nos dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus descia no jardim do Éden para falar com a sua criação, que era Adão e Eva.
Deus desce no jardim do Éden. Deus já sabia tudo o que tinha acontecido. Deus já sabia tudo o que iria acontecer. Porque Deus é onisciente. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém consegue traçar um plano para enganar ou ocultar alguma coisa de Deus. O salmista Davi vai dizer: se eu fizer a minha cama no mais alto céu, lá tu estás. Se eu colocá-la na mais profundeza das trevas, da escuridão, lá também tu estás. Para onde me ausentarei do teu espírito? Não tem como escapar de Deus. Talvez um dia eu e você também tentamos escapar de Deus. Mas Ele nos mostrou que é impossível escapar das mãos dEle. Talvez Deus tenha dado uma promessa para você, mãe, pai, ou talvez você, irmão, que tem orado para alguém, um ente querido, um filho, uma mãe, um pai, não sei. E Deus te deu uma promessa que vai salvar esta pessoa. Entenda bem, ninguém escapa das mãos de Deus. Ninguém consegue fugir de Deus. Deus desce no jardim do Éden. E Deus pergunta para Adão: onde estás? Parece irônico isso, né? Mas Deus sabia onde Adão estava, é claro. Mas Deus faz essa pergunta: onde estás? Porque Adão já não é mais o mesmo. Adão sai da posição na qual Deus tinha lhe colocado. Então Deus chama Adão, Adão se apresenta, Adão estava escondido. Adão se apresenta perante Deus. E Deus faz uma pergunta para Adão: Adão, comeste do fruto da árvore que eu proibi para que não comesse? E Adão fala: olha, foi a mulher que me deste. E a mulher fala: foi a serpente. Provavelmente a serpente não tinha mais a ninguém a quem recorrer, só sobrou ela. E Deus, ele dá uma sentença para cada um dos três. Adão recebe uma sentença. Eva recebe uma sentença. A serpente recebe uma sentença. Quem estava usando a serpente, a saber, o inimigo de nossas almas, também recebe uma sentença. E dessa sentença Deus disse que do fruto do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E é esse na qual Paulo está descrevendo nesse texto, na qual nós estamos lendo aqui. E eu vou mostrar para você que Paulo está falando de Cristo aqui. E ali é interessante que talvez a serpente pode até ter pensado, Satanás pode até ter pensado: frustrei os planos de Deus. Ontem eu estava num culto, numa casa com um irmão, num culto no lar, e eu falei algo muito interessante dizendo que Deus não tem plano B. Deus tem apenas um único plano, e o plano de Deus não falha. O plano de Deus não falha. Algumas pessoas vão dizer que Deus decretou a queda de Adão. Eu discordo completamente disso. Deus não decretou a queda de Adão. Se Deus deu algum decreto em Adão, esse decreto foi um decreto permissivo, ou seja, Deus permitiu que Adão escolhesse comer daquele fruto. Porque Deus não compactua com o pecado. Porque se Deus decretasse que Adão tivesse comido daquele fruto, qual seria o intento de Deus proibir o próprio Adão para ele não comer daquele fruto, sendo que o próprio Deus iria fazer ele comer daquele fruto? Não tem lógica isso. Não tem lógica. E Deus permite isso acontecer. Só que Deus não é pego de surpresa. Deus não tem plano B. Guarde isso, Deus não tem plano B. Deus tem um único plano. E esse plano de Deus não falha. Não obstante tudo isso, acontece um desequilíbrio em toda a criação. A Bíblia vai nos dizer, Deus vai nos dizer que a terra agora ela vai começar a criar espinhos. E agora o homem vai ter que cultivar, vai ter que suar o seu rosto para poder comer desse fruto. Há um desequilíbrio nos relacionamentos interpessoais. Você vai ver que os filhos de Adão, os primeiros filhos de Adão, um mata o outro. Caim se levanta e mata Abel em um culto. Eles foram prestar um culto a Deus e Caim se levanta contra o seu irmão e tira a vida do seu irmão. Olha aí o desequilíbrio interpessoal.
A natureza começa a entrar em desequilíbrio. Os animais começam a entrar em desequilíbrio. Tudo foi desequilibrado por causa do pecado. Mas lembre-se disso, o plano de Deus não foi frustrado. Deus não frustra os seus planos. Quem sabe um dia, Satanás olhou para você, olhou para mim e pensou, vou acabar com ele, vou acabar com ela. Mas só que você está aqui, sabe por quê? Porque você está incluso no plano de Deus. E o plano de Deus não frustra. Os planos de Deus não são frustrados. Eu posso me frustrar, você pode se frustrar, você pode ter um dia, uma semana, um mês, um ano até frustrante, mas os planos de Deus não são frustrados. A partir daí, vamos agora encurtar um pouquinho para a época de Noé. A Bíblia vai dizer que a terra já está completamente corrupta. Deus escolhe um homem. Deste homem, Deus dá uma ordem para ele construir uma arca. Ele constrói essa arca. E ali, os animais da terra entram nesta arca. E Noé entra juntamente com a sua família. Deus começa a enviar chuva. No livro de Gênesis, capítulo 6. Não havia chuva sobre a terra. Por isso as pessoas não acreditavam que viria chover. Um dos apóstolos vai dizer em seus epístolas que Noé era pregoeiro da justiça. Porque Deus haveria de fazer justiça ao pecado. Então Deus coloca Noé e a sua família dentro daquela arca. Deus fecha a porta daquela arca. E vem a chuva. E enfim, toda a humanidade daquela época se desfaz. Deus começa novamente uma nova ordem através de Noé e sua família. Mas o pecado ainda continua no homem. O pecado ainda continua a reinar no ser humano. Mas a promessa de Deus feita lá no livro de Gênesis, que do ventre da mulher nasceria um, que a serpente, ela machucaria o seu calcanhar, mas este esmagaria a sua cabeça, ainda estava de pé. Lembra que eu disse que Deus não tem plano B? Lembra que eu disse que o plano de Deus não pode ser frustrado? Passou-se os tempos, passa-se a plenitude dos tempos, vão se passando nações, vão se levantando reinos e caindo reinos, levanta-se reinos, cai reino, levanta-se reis, cai reis. Mas a palavra de Deus ainda continua em pé. E num belo dia, uma mulher recebe uma promessa, que ela engravidaria. E essa gravidez não seria uma gravidez natural, nenhum coito de marido e mulher, mas seria gerado pelo Espírito de Deus. E esta mulher, todos nós sabemos que o seu nome era Maria. Maria fica grávida. Nasce aquele na qual seria a promessa de Deus dada lá no livro de Gênesis. E a Bíblia vai nos dizer que um rei na época, a saber, Herodes o Grande, ele pensa que iria frustrar os planos de Deus. Porque ele ouviu que tinha nascido um rei lá em Israel. E ele sentiu-se que o seu reinado seria ameaçado. E ele mandou matar todas as criancinhas. Deus dá orientações para José e Maria fugir para o Egito. Para se cumprir uma profecia do Egito, chamei o meu filho. E daí Deus, após dar essa orientação, eles fogem para o Egito. Depois esse rei morre, eles voltam novamente para o seu lugar, em Nazaré. Essa criança começa a nascer como uma criança normal. Mas a única anormalidade que esta criança tinha é que ela era o próprio Deus na face da terra. O Filho de Deus. O Cristo. Aquele que o profeta Isaías declarou várias vezes que ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Este menino começa a crescer. Aos 12 anos ele entra no templo. Começa a disputar com os teólogos da época.
começa a disputar com os mestres e doutores da época acerca das Escrituras. E aqueles homens ficam maravilhados com aquele menino que 12 anos já tinha uma sabedoria imensa. 12 anos já tinha uma sabedoria inigualável. Mal sabia eles que toda a plenitude da sabedoria estava depositada nele. Porque ele é o dono de toda a sabedoria. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Em algumas traduções, conhecimento de Deus. Agora vamos entrar agora nesse texto do livro de Romanos. Paulo, após descrever que Deus, em um dado momento, ele deixa a nação de Israel de lado, não obstante esquecida, mas deixa de lado, para se cumprir uma promessa que Deus tinha dado para Moisés, lá no Deuteronômio capítulo 32, dizendo: olha, com outro povo eu farei ciúmes para vocês. Deus deixa a nação de Israel de lado, não esquecendo de trabalhar na vida deles. E agora Deus começa a chamar os gentios, aqueles que não fazem parte do povo eleito de Israel. Deus começa a chamar o seu povo. Deus começa a formar a sua igreja. Deus começa a formar um povo de exclusividade dele. Deus começa agora a mostrar para o mundo que ele tem um plano de salvação para a vida de todos. O apóstolo Paulo vai nos dizer que a palavra da cruz, para aqueles que se perdem, é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. É a sabedoria de Deus. É as riquezas insondáveis de Deus. Aí o apóstolo Paulo, após descrever toda essa questão a respeito de Jacó, a respeito de Israel, a respeito dos gentios, o apóstolo Paulo agora entra num êxtase da doxologia de louvar a Deus em gratidão, de trazer um hino a Deus, de louvar a Deus dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Eu gostaria de ler um texto em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, para a gente entender a quem Paulo estava falando. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Olha o que o texto diz: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as suas riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Olha aí o que Paulo fala. Ele fala a respeito do quê? As riquezas da glória deste mistério entre os gentios. A mesma riqueza que Paulo fala no versículo 33 em Romanos capítulo 11. Ó profundidade das riquezas. Deus, ele começa a manifestar a sua riqueza através de Cristo. Deus, ele manifesta a sua sabedoria através de Cristo. Deus, ele manifesta a sua ciência, o seu conhecimento através de Cristo. Lembra quando eu disse que ninguém pode frustrar os planos de Deus? Certa feita, um homem chamado Jó, ele começa a questionar a Deus por causa da vida que ele estava passando. E Deus disse para Jó: onde estava tu quando eu colocava os alicerces da terra? Onde estava tu quando eu colocava os luminares nos céus? Onde estava você, Jó? Onde estava tu? Onde estava? Onde estava eu e você quando Deus fez tudo isso? Quando eu contemplo o mar, eu começo a pensar em Deus. Eu vejo aquela imensidão de água. E aí eu lembro de um texto que o profeta Isaías disse, que Deus, ele mede essas águas com a concha das suas mãos. Olha o tamanho do Deus que nós servimos. Qual o intento desta mensagem hoje?
é nós relembrarmos, é nós entendermos que o Deus que nós estamos servindo, o Deus na qual você dobra os seus joelhos para buscar a face dele, é um Deus tão grande, tão imenso, que tem uma sabedoria inigualável, tem uma riqueza inigualável, tem uma ciência, um conhecimento inigualável, que se você for contar com toda a ciência de todo mundo, não chega aos pés do conhecimento desse Deus. Muitas vezes nós usamos aquela palavra, para quem gosta de orar de madrugada, eu vou orar de madrugada porque a fila é menor. É um ditado evangélico, mas está errado. Sabe por que está errado? Quando você fala que a fila é menor, você está dizendo que o Deus que você vai orar, ele é pequeno. Porque Deus, ele não precisa de fila para operar na vida de ninguém. Certa feita tinha um homem que havia 38 anos, que ele ficava à beira de um tanque, e quando eram agitadas as águas, não tinha ninguém que colocava ele lá, e a esperança dele era que alguém colocasse ele naquele tanque para que ele fosse curado da sua enfermidade, da sua impossibilidade de andar. E Jesus chega até nele, e a única coisa que Jesus fala, pega a tua maca, pega a tua cama e anda. Precisou de fila? Quanto tempo ele ficava na fila? Quantos dias aquele homem era colocado lá? Sabe lá Deus quem colocava ele lá, mas não permanecia do lado dele. Não ficava do lado dele para quando as águas fossem agitadas, ele fosse colocado dentro daquele tanque e assim fosse curado desta enfermidade. Ele era levado, mas não era colocado. Mas teve um dia que ele teve encontro com aquele que tem a profundidade de todas as riquezas, de toda a sabedoria e de toda a ciência, todo o conhecimento. Apenas com uma palavra diz para ele: pega a tua cama, pega o teu leito, vai e anda. Então Deus não precisa de fila. A fila pode estar grande, pode estar pequena, não importa. Deus não precisa de fila. Talvez você tenha se sentido o último da fila, mas não importa. O Deus Todo-Poderoso pode te alcançar lá no último da fila e pode mudar a trajetória da sua vida. Talvez você se sinta esquecido como aquele homem, era levado até o tanque, mas chegava lá, esqueciam ele, não tinha ninguém com ele. Mas não importa. O Deus insondável, que está em todos os lados, igual o salmista Davi disse, ele está lá no alto e está lá nas profundezas também, não tem como fugir dele. Ele também está lá com você. Então o apóstolo Paulo, continuando no seu texto, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. No livro de Jó, capítulo 38, versículo 4 e 6. Vamos ler Jó, capítulo 38, versículo 4 e versículo 6. O livro de Jó é um livro que Deus se revela de uma maneira muito grande. Se você quer entender um pouquinho de ciência, leia o livro de Jó. Porque o livro de Jó ele vai mostrar muita coisa. Olha o que 38, versículo 4 ao 6. Olha o que diz. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência, ciência, conhecimento. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Deus questionando Jó. Onde estava tu, Jó? Olha o versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Onde estava tu, Jó, quando eu fiz tudo isso? Quão insondáveis são os juízos e os conhecimentos e a ciência e a sabedoria de Deus. Agora vamos para o versículo 34 de Romanos, que diz assim: quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quantas vezes a gente tenta ensinar a Deus a trabalhar nas nossas vidas? Quantas vezes a gente tenta dizer para Deus: olha Deus, é assim. Deus é dessa maneira.
Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 13. Isaías 40, versículo 13. Olha o que o texto diz. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Quando Paulo está dizendo isso, quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi? Existe alguém maior do que Deus? Quando nós vemos nas Escrituras, quando se fazia juramento, o juramento era sempre feito por alguém maior, ou melhor, ou mais importante. Quando alguém fazia um juramento, ele fazia um juramento por uma pessoa mais importante do que ele. Quando ele fazia um juramento por algo mais importante ou mais precioso do que ele. E Deus, quando jurava, ele jurava por ele mesmo, porque não há ninguém maior que ele, não há ninguém mais importante que ele, não há ninguém mais poderoso que ele, não há ninguém melhor do que ele, não há ninguém além dele. Então Deus não pede conselho. Deus não pede conselho. Por isso Deus arquitetou o plano de salvação para toda a raça humana. Deus arquitetou o plano de salvação para a sua vida. Quem sabe muitos de nós, e com certeza muitos aqui, provavelmente a grande maioria não era para estar aqui hoje. Talvez era para você estar morto. Talvez não era para você, talvez era para você estar largado numa calçada. Talvez era para você estar acamado, mas hoje você está aqui, sabe por quê? Porque os planos de Deus não foram frustrados. Alguém tentou frustrar os planos de Deus na sua vida. Alguém tentou frustrar os planos de Deus na minha vida. Mas os planos de Deus não são frustrados. Deus não tem plano B. Deus tem apenas um único plano. E o plano de Deus há de se cumprir. E Deus não pede conselho para ninguém. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele vai fazer conforme Ele apraz. Ele vai fazer do jeito dele. Muitas vezes a gente diz, olha, eu orei, Deus fez conforme a minha vontade. Não foi conforme a sua vontade. Foi porque Deus colocou no seu coração para você orar daquele jeito. Porque era a vontade dele. É a vontade de Deus. E é a vontade de Deus que você esteja aqui esta noite para ouvir esta palavra. É a vontade de Deus que você venha entender e venha compreender que Deus tem um plano na sua vida. E este plano ainda não se findou. Esse plano ainda não foi parado. Esse plano ainda está em continuação. Ainda que o tempo de Deus seja diferente do nosso tempo, porque Deus ele é atemporal, Deus ele não está restrito ao tempo. Eu e você estamos restritos ao tempo, nós estamos restritos à hora, estamos restritos aos dias, às semanas, aos anos, às décadas. Mas Deus não está restrito ao tempo. O que nós vemos hoje, Deus já tinha visto antes. O que nós planejamos amanhã, Deus já sabe de todas as coisas. Nada vai fugir do script de Deus. Nada vai fugir da vontade de Deus. Nada. Eu mesmo já tentei fugir da vontade de Deus. Eu falei, Deus, eu não vou pregar mais. Aonde eu estou aqui hoje? Eu disse, Deus, eu não vou pregar mais. E olha onde eu estou hoje. Porque Deus não tem plano B. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Talvez você tenha olhado para a sua vida e você tenha pensado, olha, não está do jeito que eu queria. As coisas não andam bem. Mas entenda uma coisa, Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está debaixo do controle dele. Tudo está debaixo do controle dele. Deus não pediu conselho para ninguém quando ele te chamou. Deus não pediu conselho para ninguém para provar a tua vida. Não. Deus não pediu conselho para ninguém. Quando Satanás se coloca diante do trono de Deus, ele pede permissão para Deus tocar na vida de Jó. E Deus dá um limite para ele. Você vai até aqui. Porque Deus já tinha o seu plano. Enquanto Satanás pensava que tinha traçado um plano na vida de Jó, ele estava errado. O plano era de Deus. Talvez você fez os seus planos para esse ano de 2024 e muitas coisas foram frustradas.
Mas o plano de Deus na sua vida não foi frustrado. Ele continua de pé ainda. O conselho de Deus sobre a sua vida ainda permanece. Porque Ele é Deus. E Ele não pede conselho de ninguém. Aí o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 35, ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que seja recompensado. Foi cantado aqui pelos nossos irmãos, que nós devemos dar o nosso melhor. Mas quem lhe deu a Ele para que seja recompensado? Certa feita, Davi conclama o povo para trazer ofertas para a construção do templo. Queria ser delegado para o seu filho Salomão. Dali, Davi diz assim, porque quem sou eu e quem é o meu povo para te dar todas essas coisas? Porque da tua mão vem tudo e da tua mão nós te devolvemos. É aquilo que o pastor Ivan sempre fala aqui. Tudo aquilo que você tem porque foi Deus que te deu. Se você tem um sapato hoje, porque foi Deus que te deu. Se você tem uma roupa hoje, talvez não seja a roupa que você queria, mas louve a Deus, porque foi Deus que te deu, é dele, Ele que te deu. Se você tem um teto para morar, louve a Deus, porque foi Deus que te deu. Se você tem um chamado, louve a Deus, porque foi Deus que te deu. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tudo vem de Deus, tudo é para a glória de Deus. Tudo que você tem veio de Deus. Tudo que você tem é para a glória de Deus. Se Deus te deu algo, aleluia, esse algo pertence a Deus. Ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que seja recompensado? Quem lhe deu alguma coisa? Quem pode dar alguma coisa, sendo que tudo já pertence a Ele? Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, no versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 40. Vamos ler novamente o versículo 13. Isaías, capítulo 40, versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Quem ensinou a Deus? Alguém pode dizer quem ensinou a Deus? Alguém pode dizer quem aconselhou a Deus? Quem aconselhou a Deus? Ninguém. Ninguém aconselhou a Deus. Então que nesta noite, eu e você possamos entender algo. Que o Deus que nos chamou, o Deus que nos vocacionou, o Deus que quando você estava largado, perdido, sem rumo, sem vida, te chamou, te escolheu, te deu novas vestes, colocou um anel de autoridade nas suas mãos, colocou sandálias para você caminhar, calçou você com o calçado do Evangelho, para a preparação da paz. Te deu uma veste nova, porque as suas vestes eram vestes sujas, vestes de pecado. Hoje Ele te deu uma veste de santidade, uma veste lavada e purificada no sangue de Jesus. Uma veste que nenhum sabão, por melhor que seja, pode lavar. Somente o sangue de Jesus pode tornar essas vestes limpas. Ele te deu novas vestes. Ele te deu um anel de autoridade. Ele te deu sandália nos pés. E te chamou de filho. Filho meu. Quem pediu conselho para Deus, para Ele te chamar? Quem guiou o Espírito de Deus, para Ele te chamar? A quem deu alguma coisa para Deus, para que você estivesse aqui hoje, esta noite? Quem foi capaz de oferecer algo para Deus, pela tua alma? Pois a nossa alma, o preço dela, foi preço de sangue, mas não foi qualquer sangue. Não é aquele sangue que nós encontramos quando nós doamos no hospital. Não. Não foi o sangue derramado dos profetas. Não.
Não foi o sangue dos cristãos derramado no passado e também nos dias atuais, lá na Ásia, lá nos países do Oriente Médio. Não. Foi o sangue do Filho de Deus. Parece loucura um Deus poderoso, um Deus santo, que criou todas as coisas, enviar o seu Filho para morrer, se tornar em forma humana, mas sem pecado, porque Cristo sofreu todos os sofrimentos que nós humanos poderemos passar. Ele sentiu dores, sentiu tristeza, se sentiu sozinho, sentiu traído, mas ele não pecou. Parece loucura uma mulher engravidar sem uma inseminação artificial ou sem um coito. Parece loucura, mas não. Foi a sabedoria de Deus que fez isso. Parece loucura esse mesmo Deus ser crucificado, mas não é loucura. Foi a sabedoria de Deus. Quem aqui, anos antes, talvez você tenha 10 anos na igreja, talvez você tenha 1, talvez você tenha 5 anos, talvez você tenha 30 anos. Quem aqui já se imaginou conhecer a Deus? Quem aqui já imaginou servir a Cristo? Quem aqui já imaginou sentir a presença de Deus? Quem aqui já imaginou ser verdadeiramente um filho de Deus? Porque muitos de nós nos enganávamos dizendo, eu também sou filho de Deus. Não, o apóstolo João vai dizer assim, a todos aqueles a quanto recebeu, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente quem recebeu a Cristo é verdadeiramente um filho de Deus. É um filho legítimo. Legitimamente é um filho. Quem foi que aconselhou a Deus para isso? Ninguém. Quem foi que deu sabedoria para Deus fazer isso? Ninguém. Quem foi que aconselhou Deus fazer isso? Ninguém. Quem foi que pagou alguma coisa para Deus fazer isso? Ninguém. Ele deliberadamente, pelo seu conselho, pela sua sabedoria, pelos seus insondáveis juízos, pelo seu conhecimento, pela sua plena ciência, Ele mesmo olhou um dia para você, ainda substância informe, antes até mesmo de estar no ventre da sua mãe, Deus já tinha executado um plano para você, antes mesmo, até mesmo do seu pai e a sua mãe ter planejado você, se é que os seus pais planejou o seu nascimento, Deus já tinha planejado que você nascesse, ou seja, nenhum nascimento foi um nascimento por acidente, não, mas foi um nascimento no conselho de Deus, foi um nascimento porque você estava nos planos de Deus, você estava no plano de Deus, você fazia parte da lista de Deus, o seu nome já estava gravado no livro da vida. Às vezes nós fazemos aquela oração, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Não, não precisa escrever, porque já estava escrito desde a eternidade. Lembra que eu disse que Deus não está preso ao tempo? Deus não está preso ao tempo. Antes mesmo de Deus fundar a terra, antes mesmo de Deus fazer toda a criação, Deus já sabia o que iria acontecer hoje. Tudo aquilo que está acontecendo hoje dentro deste culto, os louvores, a roupa que você vestiu. Eu não estou aqui dizendo que Deus determinou a roupa que você vestiu, não, mas Deus já sabia a roupa que você ia vestir. Deus já sabia o horário que você ia chegar. Deus já sabia que talvez você não queria vir, mas Ele te trouxe. Ele guiou os seus passos. Porque Deus é aquele que nos guia. Ele não é guiado por ninguém, mas é aquele que guia todos nós. Ele não pede conselho para ninguém, mas é aquele que nos aconselha através da sua palavra. Ele é aquele que não pede sabedoria para ninguém, ele não senta na cadeira para aprender de alguém de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele se levanta e ensina a todo mundo, que foi o que Jesus fez aos 12 anos de idade. Ele não pede conselho, ele não ensina, ele não pede ensinamento para ninguém, ele não pede conselho, ele não pede riqueza de ninguém, ele não pede sabedoria de ninguém, não, de maneira nenhuma. Ele revelou isso tudo no seu Filho Jesus Cristo.
quando o profeta João Batista estava batizando no Rio Jordão. E quando se apresenta Jesus, ele diz as seguintes palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Por que salário do pecado? Todos nós que trabalhamos, chega no final da semana, no final do mês, no dia 15, dia 5, dia 20, não sei. Você quer receber o que lhe é devido. E o que lhe é devido? Salário. Por quê? Porque você fez isso merecer. Porque o apóstolo Paulo fala, o salário do pecado é a morte. Porque nos é devido. Porque é a única coisa que nos cabia. É a única coisa que nos tinha sido otorgado por causa dos nossos pecados. Quem nos livrará dos nossos pecados? Quem nos livrará do corpo desta morte? Mas Deus já tinha providenciado o sacrifício. Deus já tinha providenciado tudo. O mais interessante, quando eu olho nesse texto, e quando eu olho para todo o plano de Deus da salvação, é que o que mais me alegra, é que quando parece tudo está perdido, Deus se levanta do trono e mostra, está aqui, ó, o meu plano está aqui, e ele não pode ser frustrado, aleluia, o plano de Deus não pode ser frustrado. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu olhava para mim e dizia, não tinha mais jeito, mas Deus lá do céu já dizia, para você tem jeito, porque eu já tracei o teu plano, aleluia. Talvez muitos aqui passou por dificuldades horríveis antes de Cristo, ou até mesmo na presença de Cristo, e você pensou, eu não vou aguentar, eu não vou passar dessa eu não passo, mas você já estava no conselho de Deus, você já estava na sabedoria de Deus, você já estava no script, no plano de Deus, na qual nada e ninguém pode frustrar. Não tem inferno, não tem diabo, não tem pecado, não tem ninguém que pode frustrar os planos de Deus. O apóstolo Paulo, para finalizar essa mensagem, ele fala no livro dos Filipenses que Deus, de antemão, ele começou a boa obra. Ele começou a sua obra. Aquele que começou a arquitetar a sua obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Sabe o que esta palavra quer nos dizer? É que muitas vezes a gente pensa que Deus nos abandonou. Mas Ele ainda não concluiu a sua obra. Ele é fiel para concluir a sua obra. Ele está apenas aperfeiçoando a sua igreja. Ele está apenas aperfeiçoando a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, para aquele grande dia. Ele é o grande arquiteto do universo. Ele é aquele que arquitetou tudo, que preparou tudo, que começou a construção do edifício, que começou a construção do seu grande baluarte. É aquele que começou a construção da sua casa, aquele que começou a construção das nossas vidas. Ele está apenas ainda aperfeiçoando a obra dele das nossas vidas. Assim como o oleiro começa a aperfeiçoar o vaso, ele vai moldando o vaso, e conforme aquele vai rolando, ele vai manejando o vaso, e o vaso vai ficando conforme a vontade do oleiro. Deus apenas está te moldando, Ele apenas está aperfeiçoando. O plano de Deus não parou, o plano de Deus ainda continua vigente. Ninguém pode frustrar o plano de Deus na sua vida. Talvez alguém disse, parou, não tem mais jeito, acabou tudo, mas não foi Deus quem disse isso. Se não foi Deus que disse isso, então continua a perseverar, continua a buscar, continua a entender os planos de Deus, continua a estar na presença de Deus, porque Ele ainda está apenas aperfeiçoando o teu povo e a tua igreja. Fique de pé. Enquanto os irmãos